Olá, amigos do YouTube. Mais uma vez, eu queria compartilhar aqui uma situação que eu acho vergonhosa para o nosso país, né? E que é a questão aí da maneira como estão achincalhando, né, a campanha de Jair Bolsonaro, que na minha opinião é o único que representa realmente a esperança para o nosso país, né? De se ver aí livre do comunismo, né? Dessa roubalheira, dessa corrupção que tem dominado. E eu queria começar, aliás, a motivação desse vídeo é uma entrevista que foi concedida a Boris Casoy, né? Quando ele entrevistou Bolsonaro ali no hospital. E entre tantas perguntas que ele fez, ele, depois de perguntar sobre a questão, né, da pena de morte, da questão da violência, de você punir, né, o criminoso, o estuprador, então ele vira-se pro Bolsonaro e pergunta: e os valores cristãos, né? Como se nesse momento, não só ele, como algumas pessoas de bem, né, da sociedade, estivessem preocupadas aí com os valores cristãos. Obviamente que nós, né, cidadãos realmente de bem, nós que amamos nosso país, nós temos uma visão cristã, mas que não é fanatizada, não é bifurcada, né, para certas tendências, e não é também uma visão assim em particular. Ou em que sentido? De você ficar olhando somente para os detalhes, né, para algumas coisas que acontecem, como é o caso de palavras que a pessoa fala e que você então julga aquela pessoa ali por uma frase, por uma fala dela. Para você analisar, né, para você julgar a situação, não julgar a pessoa no sentido que o próprio Jesus disse: não julgueis para não seres julgados, mas quando ele fala para julgar, ele fala: julgai segundo a reta justiça, né? Então você julgar, por um lado, você não pode julgar uma pessoa especificamente para não ser julgado, ou seja, fazer um juízo condenatório. Mas se você for julgar para analisar uma situação, né, nós temos um senso de julgamento, então você tem que julgar conforme a reta justiça. Então o que Jesus quis dizer com isso? Eu vou falar porque muitos petistas militantes, né, inclusive no Facebook, nas redes sociais de modo geral, vêm com essa, que agora nós vamos ter que ensinar para esse povo de novo os valores cristãos, porque eles estão apoiando um candidato que se diz cristão, mas que pensa em pena de morte, etc. Então eu vou responder nesse sentido, dizendo o seguinte: você julgar segundo a reta justiça é você avaliar o todo, é você partir de uma, vou chamar de uma filosofia cristã, ou seja, uma filosofia que tem como centro os pontos essenciais do cristianismo, que também confere com os pontos essenciais da vida social. Então você tem, por exemplo, na questão do homossexualismo, você tem uma condenação ali da Bíblia, da prática homossexual. Isso aí não tem conversa, não tem como negar. Você pode até dizer: eu não sou cristão, não acredito na Bíblia. É uma coisa. Você pode dizer: eu estou pouco me lixando para o que diz a Bíblia. É um direito seu. Agora, não venha dizer que a Bíblia cristã, que o cristianismo bíblico é a favor ou é indiferente com relação a essa questão. O apóstolo Paulo foi muito claro na sua carta aos Romanos, quando ele diz, inclusive, que tal prática é um castigo da pessoa por ter desprezado o Deus verdadeiro. Então eles são castigados em seus próprios corpos, cometendo torpeza ao ponto de se juntar homem com homem, mulher com mulher. Na questão da violência, é o mesmo princípio assim. A Bíblia condena o assassinato, o homicídio, mas quando ela condena o homicídio, ela condena, o próprio Jesus falou assim: aquele que odeia o seu irmão, no seu coração já é assassino. Olha só, então, peraí, como é que nós vamos julgar uma situação de uma pessoa se você tem essa afirmação categórica? Todos os seres humanos têm uma tendência, em certa época da vida, em certos momentos da vida, ter
uma certa mágoa, né? Às vezes até ódio mesmo de alguém. Então, nós não podemos, a princípio, atirar pedra em ninguém. Quem nunca odiou, né? Nem que seja por algum momento. Então, nós somos potencialmente assassinos, se for olhar por essa sentença, né? Agora, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que as autoridades, todas as autoridades que existem, foram por Deus instituídas. Não é a pessoa em si, porque dentro da autoridade, dentro da polícia, por exemplo, você tem seres humanos que são falhos, que erram. Dentro das Forças Armadas, né, você tem... Mas as Forças Armadas, no geral, ou seja, esse sistema de defesa de um país, que a gente chama de Forças Armadas, os governos, são autoridades instituídas por Deus. E aí você tem que pensar que ela, como um todo, ela tem a função de quê? De manter a ordem. E se for preciso, muitas vezes, reprimir, como foi no caso da intervenção militar em 64, alguns dizem que ali não foi o pior, que depois teve um outro momento onde houve muita tortura. Mas a questão, a gente tem que julgar partindo de cima. Se a gente quer falar de valores cristãos, como o Boris tentou intimidar ali o Bolsonaro com esse tipo de jogada, a gente tem que pensar o seguinte: a autoridade policial, isso falando de valores cristãos, porque ele começou, né, tocou nesse ponto. A autoridade militar, né, ela é como um sistema de defesa do nosso organismo. Ou seja, quando você tem uma doença que tenta entrar no seu corpo, o organismo vai reagir para tentar expulsar para fora esse corpo estranho, essa doença. Então, o Exército Brasileiro, né, a Aeronáutica, a Marinha, ou seja, as Forças Armadas, são um sistema de defesa do país. E graças a Deus que até hoje, graças a Deus e a eles, né, que até hoje, nós ainda não viramos uma Venezuela, uma Cuba, né? Não viramos aí um país ditador, como a Coreia do Norte, por causa do nosso Exército Brasileiro. Realmente o povo brasileiro é um povo que tem sede de justiça. E enquanto a maioria desse povo tiver sede de justiça, nós vamos ter aí Deus cuidando para que o nosso organismo, ou seja, o nosso Brasil, não perca a sua imunidade, não perca a defesa contra o mal. Aí falando então, entrando um pouco em pormenores, realmente houve torturas, por quê? A polícia, a autoridade instituída por Deus, ela é composta por homens. Então, se alguns homens torturaram, né, abusaram do poder, de certa forma, mas no geral, né, as Forças Armadas elas foram responsáveis por punir aqueles que eram comunistas, né, guerrilheiros, que seguiam a cartilha de Marighella, como eu acho que já mencionei num outro vídeo, a qual incitava o ódio, o ataque violento contra as Forças Armadas, contra os militares. E, obviamente, contra o Brasil, né? É como uma doença tentando se infiltrar aí no nosso país. Então, gente, para a gente falar em valores cristãos, a gente tem que pensar o seguinte: Deus olha para nós individualmente? Sim, mas existe um princípio muito maior. Às vezes a gente tem uma visão curta, né? Aquela visão do cristão ali, do crente, do católico, aquela visão religiosa, você com Deus. Sim, é um momento para você resolver a sua vida, examinar o seu coração, ver se você é uma pessoa de tendência, né? Egoísta, suicida, homicida, uma pessoa avarenta, uma pessoa que guarda mágoa. Isso é um trabalho seu diante de Deus, né? E aí você vai analisar a questão ali moral, a questão espiritual e aplicar na sua vida. Mas nessas questões maiores, quando você joga para a política principalmente, a tendência é as pessoas usarem certos padrões para manipular a verdade.
Porque a família, por exemplo, vou dar mais um exemplo, foi instituída por Deus no sentido que, se você olhar a própria genética, você vai ver que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. O resto são distorções desse valor. Ou então você não tem cristianismo, e é isso que estão tentando destruir. Porque a pessoa, quando entra num vício de alguma coisa, por exemplo, a pessoa começa a fumar, ela sabe que faz mal para a saúde, ela sabe que prejudica o organismo, ela sabe que vai encher o seu pulmão de toxinas, né? A sua boca vai ficar com um mau hálito horrível. Ela sabe, mas ela vai, né, se entregando aquilo e vai se depravando, vai se corrompendo. Mesma coisa a questão da bebida, né, e outros vícios que são externos, são uma escolha da pessoa. Você tem vícios internos e vícios externos, né? Um vício interno seria, por exemplo, a inveja, o hábito de caluniar as pessoas. São coisas internas, né? O próprio ódio, né? A mágoa, ressentimento. E os vícios externos, o homossexualismo é um deles. Porque a pessoa escolhe por um motivo ou por outro. Ah, foi estuprado na infância, ficou traumatizado, escolheu ser homossexual. Ah, foi mimado demais também pela família, né? Era bonitinho, tinha um rostinho bonitinho, aí todo mundo ficou alisando demais e achando que a pessoa era um semideus. A pessoa cresceu e se tornou homossexual. Ah, porque não sei o quê. Aí vem falar depois que o cristão, né, que defende por princípio o valor, né, da família, no sentido que eu estou falando, no sentido heterossexual, que são preconceituosos. Não é um preconceito. Ou o cristianismo contém valores que mantêm a sociedade viva e funcionando até hoje, apesar de todos os problemas, ou então a gente vai ter uma debandagem, né? Não sei se existe a palavra desse jeito, a gente vai ter aí uma degradação total. Porque se você abre uma premissa para o homossexualismo, vocês estão vendo aí, hoje no Brasil a gente tem 70 opções de gênero registradas, né? Tentando aí ser reconhecidas, aceitas. Quer dizer, a pessoa agora, além de homossexual, ela pode, né? Tipo assim, se ela pode ser homossexual, então ela pode ser bi, ela pode ser trissexual, ela pode ser, sei lá, tetrasexual, ela pode ser pansexual, né? Você pode apaixonar por uma árvore, né? Eu quero casar com essa árvore, como dizem que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Uma mulher se apaixonou por uma árvore, né? Aqui no Brasil nós temos um caso de um rapaz que se apaixonou pela própria mão, ele quer casar com a sua mão, né? Então, de repente, ele pergunta assim, a pessoa que vai fazer a cerimônia do casamento pergunta assim: você aceita a sua mão como sua legítima esposa? Aí o sujeito, sim. Aí pergunta para a mão, você aceita o fulano como seu legítimo marido? Aí a mão, pô, é o fim da picada, né? Então, se você abre um precedente para aceitar o homossexualismo, não quer dizer que você vai reprimir o homossexual. Assim como a gente não reprime a pessoa que fuma, né? No sentido de você não vai prender, você não vai bater, você não vai fazer nada. Você pode sentir ali eu vou usar a palavra, né, compaixão, que é o que eu realmente penso, da situação da pessoa, tentar ajudar de alguma forma. Mas você não pode bater, agredir, considerar a pessoa como um ser humano inferior a você. Isso não. Aí sim estaria o preconceito. Aí estaria a falta de cristianismo, a falta de valores cristãos. Você tem que amar o ser humano por princípio também. Esse é um princípio. A maior lei de Deus é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, se você abre precedentes, né, de que eles podem agora se casar, constituir família, então você abre um precedente para a pessoa, por exemplo, que pratica sexo com animais. Por que não? Ou você seria, então, zoofóbico, né, nessa linha de pensamento. Aí, daqui a pouco, você tem que abrir
o precedente para a pessoa que é necrofóbico, né? Ou seja, que faz aí, que gostaria de fazer sexo com um defunto, ou você seria um necrofóbico, sei lá, o nome que se daria para isso. Então a pessoa quer casar com a mão, quer casar com a árvore, você tem que deixar, porque se os outros podem fazer o que querem, por que... Então, gente, a questão é essa. Eu penso muito sobre isso, porque por princípio a gente tem que pensar que Deus fez o homem reto, né? Como disse lá o profeta, mas o homem buscou muitos artifícios, né? A sociedade ela vai distorcendo esses valores para o seu mal, para o dano do país, para o dano da nação. E nós sabemos que a filosofia comunista ela tem por base o quê? O ateísmo. E se ela tem por base o ateísmo, ela quer, para ela se infiltrar no país, ela quer destruir exatamente esses valores maiores, que são a família, a autoridade, né, instituída por Deus. E aí você tem, assim como um câncer tentando entrar no seu país, né, você tem essa distorção dos valores. Não estou dizendo, não ponham palavras na minha boca, como tentam fazer com o Bolsonaro, não estou dizendo que o fato de uma pessoa ser homossexual, que ela é um câncer, não entendo o que eu estou dizendo. A pessoa, o comunismo, né, é um viés ideológico, é uma ideologia de manipulação, de dominação, é uma ditadura disfarçada de boas intenções, porque todo país do mundo, isso aí, pessoal, você não sabe, vai pesquisar, vai dar uma lida. Todo país do mundo onde entrou o comunismo, hoje é um país ditador, é um país destruído, é um país onde você vê o povo comendo carne apodrecida, fica 2, 3 dias na fila para comprar um litro de leite, e o presidente desse mesmo país, na Turquia, comendo nos melhores restaurantes do mundo, né, provavelmente. Esse comunismo é como um câncer. E o homossexualismo, a questão que eu digo, não é da pessoa. Não é da pessoa, é da prática. E se você libera isso, né, se você de certa forma começa a apoiar e abrir precedentes para os homossexuais, você não tem mais freio, você não tem mais limite. E nós sabemos pela história também que todos os países do mundo que se entregaram de uma forma maciça ao homossexualismo foram países destruídos, tiveram a sua queda e custaram para se levantar depois. Isso aconteceu com a Grécia, aconteceu com o Egito Antigo, etc. Então, pessoal, vamos parar de mimimi, vamos parar de dar ouvidos e permitir que um comunista, que para mim hoje é quase sinônimo de um petista, ou de um PCdoBista lá, o PCB, né, e outros partidos, vamos parar de achar que essa gente pode chegar para te intimidar falando de valores cristãos, porque na verdade eles não querem valores cristãos, eles querem usar isso para te derrubar num falso discurso. É o chamada dialética materialista aí do Karl Marx, né? Eles querem subverter a ordem das coisas como elas são, não é só uma questão religiosa. A humanidade vive dentro de leis. Você tem a lei da gravidade. Quem ousa desafiar a lei da gravidade? O suicida. O suicida ele desafia a lei da gravidade. Ele não aceita, né, a vida do jeito que ela é. Ele chega a um ponto que ele perdeu a noção, né, da vida, perdeu as esperanças, muitas vezes, desiludiu com tudo, então ele desafia a lei da gravidade. Ou outras leis, né? Se você toma um medicamento forte, um remédio, uma droga, um veneno, você também destrói a sua vida. Então, fora isso, ninguém desrespeita, né, conscientemente uma lei da natureza. E as leis morais? E as leis espirituais que se aplicam à nossa vida, pessoal? Essas leis também são reais. Antes de se questionar por que as coisas caem, né, segundo a história, Isaac Newton foi o criador, né, dessa teoria da gravidade, né, dessa lei da gravidade.
Antes de se questionar por que as coisas caem, o homem não sabia de lei da gravidade. Mas nem por isso ela deixava de existir. As coisas sempre caíram. Não foi Isaac Newton com a sua bela teoria, não foi ele que criou a lei da gravidade. Ele só deu o nome e descobriu o fenômeno, observou o fenômeno. Então as leis morais e espirituais, ainda que você não saiba que elas existem ou não queira admitir, negue com todas as forças, como os militantes, porque ainda tem esse detalhe, né? Quem faz a confusão na questão do homossexualismo não são os homossexuais em geral, são os militantes, são aqueles que usam isso com uma finalidade política. Não pense você que governo, assim, Lula, né, essa turma, esses canalhas que vieram nas últimas presidências, que estão preocupados com o homossexual, o fato do homossexual ser agredido. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em cativar essas minorias para poder fazer jogada política, inclusive para subverter a ordem, como eu falei, para subverter os valores cristãos. E se você dá vazão a isso, se você começa a achar isso normal, não só normal, né, no sentido do fenômeno em si, mas você começa a defender bandeira disso, você está usando isso para se promover. Porque se você pega ali votos, né, de homossexuais, disso, daquilo, você vai fazendo aí a sua caixinha eleitoral. A pessoa, o ditador que defende essas coisas, ele fica como um herói, como o caso de Lula, muitos anos. Graças a Deus que agora o povo brasileiro, a sua grande maioria, está tendo seus olhos abertos para ver quem é a peça, né? O monstro que é. Mas, quer dizer, a intenção deles não é defender os homossexuais, de hipótese alguma, né? Você vê a briga aí do Bolsonaro com relação ao kit gay, muita gente fala assim, ele está preocupado com um detalhe. Não é detalhe, não é detalhe. Isso aí é uma militância gay, são os militantes homossexuais que estão tentando colocar já na mente das crianças desde cedo, porque eles já perceberam que a criança, além de ser mais facilmente manipulada, se você coloca isso na cabeça dela desde cedo, depois não vai sair mais. A Bíblia cristã não diz, inculca na mente do teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando ele for velho não se desviará dele. A pessoa que tem uma formação moral sólida na infância, a pessoa que tem uma formação de valores essenciais, valores cristãos na infância, essa pessoa tem a tendência de ser honesta para o resto da vida. A pessoa que é corrompida na infância tem a tendência de ser corrupta o resto da vida. Tudo que ela faz é baseado em enganação, mentira. Então não me vem aqui o senhor Boris e companhia limitada, né, a mídia comprada, não me vem aqui fazer esse tipo de pergunta. Você aí, né, que fica nas redes sociais acusando o Bolsonaro de ser violento, de incitar a violência, e não me venha falar de valores cristãos, porque você não sabe o que é isso, você não tem noção da realidade. Por enquanto é só, pessoal. Fiquem com Deus aí e até um próximo encontro. Um grande abraço aí.